Inflação brasileira fica abaixo da americana pela primeira vez desde 2007. Desonerações e juro alto devem garantir taxa menor até meados de 2023. Abastecer. Enquanto gasolina e energia elétrica subiram quase 20% nos Estados Unidos, houve deflação na mesma magnitude no Brasil em 12 meses. Goiás News. Notícias. Sem mais delongas, vamos para notícia. Pela primeira vez desde 2007, o índice de preços ao consumidor do Brasil está abaixo da inflação americana. Por enquanto, a diferença a favor do indicador brasileiro está concentrada nos itens que foram desonerados às vésperas das eleições presidenciais: combustíveis e energia. A inflação dos alimentos e dos demais preços continua a mais alta por aqui. Esse é um cenário que deve ser mantido até meados de 2023, quando a alta de preços no Brasil deve voltar a superar o índice dos Estados Unidos, segundo projeções de analistas econômicos. O IPCA, Índice de Preços ao Consumidor, registrou alta de 7,17% nos últimos 12 meses, enquanto o CPI americano, Consumer Price Index, subiu 8,2% no mesmo período. A inflação de alimentos ainda é um pouco maior no Brasil, 11,7%, do que nos Estados Unidos, 11,2%. Os preços dos serviços acumulam alta de 8,5% aqui e 6,7% para os americanos. Enquanto gasolina e energia elétrica subiram quase 20% nos Estados Unidos, houve deflação na mesma magnitude no Brasil em 12 meses. As projeções de inflação do mercado para 2022 estão próximas de 5,5% para o IPCA e de 7% para o CPI americano. Para 2023, a perspectiva é que o índice dos Estados Unidos registre alta menor, 3,5%, do que o brasileiro, 5%. Além das desonerações, algumas delas com data para acabar, outra explicação para a diferença está na política monetária. A taxa básica de juros do Brasil, Selic, começou a subir em março de 2021, está atualmente em 13,75% ao ano e deve permanecer assim até meados do próximo ano, apesar da queda esperada da inflação nos próximos meses. Isso representa um juro real, diferença entre as projeções para a Selic e a inflação, superior a 8% ao ano. Nos Estados Unidos, a taxa começou a... Isso representa um juro real, diferença entre as projeções para a Selic e a inflação, superior a 8% ao ano. Nos Estados Unidos, a taxa começou a subir um ano depois e passou de 0,50% para 3,25%. Ou seja, os juros reais ainda estão negativos. A política monetária está funcionando aqui no Brasil como o esperado. Se o BC começou a subir os juros um ano antes do Fed-BC dos Estados Unidos, seria de esperar que a inflação brasileira também desacelerasse mais cedo do que a americana. Como nem sempre isso foi verdade, podemos considerar esse também um ponto de comemoração pelo resultado do IPCA no acumulado em 12 meses, afirma Luiz Otávio de Souza Leal, economista-chefe do Banco Alfa de Investimentos. As outras vezes em que a inflação ficou menor no Brasil foram em janeiro de 1999 e em alguns meses entre junho de 2006 e novembro de 2007. Foram dois períodos em que os índices de preços estiveram em baixa em todo o mundo. O primeiro caso coincide com a época em que o IPCA registrou a menor inflação em 12 meses da história recente, 1,65%, no governo FHC, com uma diferença de apenas 0,5 ponto para os Estados Unidos. Alexandre Loman, economista da Constância Investimentos, afirma que a queda nos preços das matérias-primas e os efeitos das desonerações sobre preços em outros segmentos também ajudaram a reduzir os núcleos de inflação e a taxa de difusão do IPCA. O cenário inflacionário está melhorando mais que o esperado. Loman afirma que a taxa de inflação acumulada em 12 meses deve ficar próxima de 2% no final do segundo trimestre de 2023, quando o índice estará sem os meses mais afetados pelo início da guerra da Ucrânia, mas ainda com influência dos cortes de ICMS. Com isso, deve aumentar a pressão para que o Banco Central comece a cortar os juros antes do que tem sido sinalizado pela instituição. A queda da inflação no Brasil nos últimos meses pode ser explicada por uma combinação de redução de tributos, queda de preços de commodities em reais e efeito da política monetária. Reserve um momento para compartilhá-lo com sua família e amigos.
Eu adoraria ouvir sua opinião sobre este conteúdo na seção de comentários logo abaixo. Até a próxima e obrigado por assistir. Por outro lado, a inflação de serviços, que acumula nos 12 meses até setembro. Por outro lado, a inflação de serviços, que acumula nos 12 meses até setembro alta de 8,5%, ganhou força com o fim das restrições de circulação de pessoas durante a pandemia e tem preocupado o Banco Central do Brasil.